Boa noite, pessoal. Tudo bem? Boa noite. Deixa eu ver aqui quem já entrou. Gislene, boa noite. Codinome Beija-Flor, Maria de Fátima, Patrícia, Bárbara. Tudo bem? Seja bem-vinda, Gislene. Seja bem-vinda. Que a gente possa acrescentar muito na sua vida e que você possa acrescentar na nossa também, compartilhando os conhecimentos, né? Boa noite, Márcia. Deixa eu ver aqui, gente. Gema Espírita, Érica. Bom, hoje a gente vai fazer um esqueminha diferente, tá? Como eu vou apresentar para vocês a palestra que eu fiz semana passada no centro, eu vou precisar do recurso do PowerPoint. Então, eu vou estar virando a câmera na hora que eu estiver lendo o PowerPoint desse jeito aqui, ó. Tá? Para que vocês possam acompanhar sobre o que eu tô falando, tá bom? Eu virando para frente, estão me escutando bem? Dá um ok para mim, por favor. Estão me escutando bem? Oi, Fabi. Estão me ouvindo, gente? Quando eu tô mudando pro PowerPoint? Ah, ok, obrigada. Então a gente vai fazer, no momento que eu estiver explicando, eu volto a câmera para mim e quando eu estiver lendo o PowerPoint para vocês acompanharem o que foi feito lá que eu passei pro pessoal da palestra, eu mudo para frente, tá? Do computador. Ah, que bom. Então tá, gente. Ó, o tema de hoje é muito interessante. A gente vai falar sobre mediunidade no leito de morte. Esse tema está no capítulo 21 do livro Nos Domínios da Mediunidade, que é esse aqui, ó. Pelo espírito de André Luiz, tá? Psicografada pelo Chico Xavier, daquela coleção da vida no mundo espiritual. Tá bom? Que começa de lá de nosso lar e vai até aí a vida continua. E eu utilizei também para montar essa palestra o livro do Martins Peralva, Estudando a Mediunidade, tá? Que esse livro foi baseado nos domínios da mediunidade, ok? Bom, o tema de hoje vai nos trazer a mediunidade no momento que antecede, tá, o desencarne. Muitas vezes vocês já podem até ter escutado de alguém ou presenciado aquela pessoa que está lá no leito de morte, já em fase terminal, né? Ou que já está lá no fim da vida, ela relatar a presença de espíritos desencarnados, de parentes, de pais, de mãe, né? Às vezes filhos. Eles relatando que veio buscar, que viu a presença de algum espírito, né? E sendo que essa pessoa tem a mediunidade, né? Comum a todos nós, mas não a mediunidade ostensiva. Às vezes uma pessoa que nem é espírita, né? E já passou por essa situação de estar relatando ter visto espíritos, né? Naquele momento, eu vi... meu avô estava por aqui, né? Sendo que a pessoa não tem uma mediunidade aflorada. E aí, é sobre isso que o capítulo 21 vem falar com a gente, o porquê, né? Então, nesse estudo, ele vai nos proporcionar, olha lá, vamos falar sobre sintonia mental, fenômeno de incorporação em um moribundo, esclarecer as razões dos delírios e das alucinações que essas pessoas têm, revelar o mecanismo da visita do moribundo a pessoas vivas no momento da morte. Então, vamos ter vários assuntos para abordar dentro deste tema, tá bom? Então, vamos continuar aqui. Primeiro, para a gente começar a entender o que se passa, né, com essa personagem deste capítulo,
a gente tem que entender o que é sintonia mental, tá? E eu vou mostrar ali para vocês. Sintonia mental, o André Luiz vem nos explicar o seguinte: a mediunidade não se pode olvidar a lei de sintonia, dando cada um o que tem e recebendo de acordo com o que dá. O mundo mental é como um espelho. Refletimos as imagens que nos cercam e arremessamos na direção dos outros as imagens que criamos. Não se pode fugir ao imperativo da atração. Portanto, a criatura vive no céu ou no inferno que busca. Então, o que eles quiseram nos dizer com isso, né? Todos nós estamos ligados pelo pensamento, tá? Tanto nós encarnados como os desencarnados. Então, tudo que a gente pensa, cria-se uma forma pensamento. Às vezes a gente consegue esconder os nossos pensamentos, às vezes não, sempre, dos encarnados, como nós, né? Mas para os desencarnados, os espíritos que estão no plano espiritual, os nossos pensamentos, os nossos sentimentos ficam como um letreiro, né? Eles têm acesso a tudo que a gente pensa, a tudo que a gente sente. Então a gente não consegue esconder nada dos espíritos desencarnados. Nós, espíritos encarnados, conseguimos esconder dos outros encarnados. Então, às vezes eu tô numa situação de que eu tô fingindo estar bem, né, para uma pessoa, que eu tô fingindo gostar de uma pessoa, mas no meu pensamento eu tô com outro tipo de sentimento com relação a ela, eu tô tendo outro tipo de vibração, e isso fica muito claro para os espíritos que estão no plano espiritual. E aí você abre uma brecha psíquica para sintonias positivas e sintonias negativas, né? A gente pode tanto sintonizar com os espíritos de luz ou com os espíritos ainda inferiores, né? Então a gente tem que estar sempre com atenção nesse caso, né? A gente tem que pensar que a gente não consegue esconder nada do mundo espiritual dos espíritos desencarnados. E aí a gente vai se ligar ou não, sintonizar ou não com aqueles espíritos que sintonizam com a nossa vibração, com os nossos pensamentos, que se afinizam com eles, tá? E aí, André Luiz nos disse também, olha aqui, ó, no finalzinho desse slide ele fala: não se pode fugir ao imperativo da atração, portanto a criatura vive no céu ou inferno que busca. Então tudo que a gente está vivendo hoje, o processo obsessivo, tudo depende dos nossos sentimentos e dos nossos pensamentos. Somos nós que buscamos o céu ou o inferno, né, que a gente vive hoje, porque tudo vem de acordo com a nossa consciência. E aí, o nosso estudo continua no seguinte. Eu coloquei esse slide só para a gente se familiarizar com os espíritos desse capítulo, que se apresentam nesse capítulo, né? Então a gente tem ali André Luiz e Hilário, que são os espíritos que estão na busca do conhecimento, né, do aprendizado no plano espiritual, junto com seu instrutor Aulus, tá? E vai relatar o drama que vive a família de Dona Elisa, que no caso é a paciente que está em fase terminal, tá? Que está para desencarnar. E tem a presença da Anésia, que é uma filha encarnada da Dona Elisa, com sua mentora Teonília. E o Olímpio, que é o filho desencarnado da Dona Elisa. Então nós vamos ver no que se passa e o que relata, né, o estudo que André Luiz e Hilário fizeram com a Dona Elisa, no caso da Dona Elisa, que estava para desencarnar, tá? E eles receberam através da prece, né, da mentora da filha da Dona Elisa,
um pedido de ajuda no caso dela. E a gente vai ver o que aconteceu com Dona Elisa para eles estarem presentes lá no lar dela, tá bom? Então vou mudar para frente aqui de novo. Olha só. Quando o André Luiz, né, chega com o Hilário e a equipe espiritual lá na casa da Dona Elisa, eles encontraram ela numa estranha perturbação mental. Então ela via-se presa nessa perturbação, ela estava super excitada, aflita, declarava-se perseguida por um homem que se propunha a batê-la a tiros, chamava pelo filho desde muito na vida espiritual e dizia ver serpentes e aranhas ao pé do leito dela, né? Então, Dona Elisa, ela já era de idade, tá? Tava doente, já estava numa fase terminal, mas ela tava nessa perturbação mental que ela começou a visualizar aranhas, serpentes no quarto dela. Ela começou a ver uma pessoa perseguindo, querendo dar tiro nela. E mesmo a filha, né, entrando em prece, chamando a mãe para a realidade, falando com ela que naquele ambiente não existia nada, a Dona Elisa continuava tendo essas alucinações, esses delírios e tendo essa percepção e essa perturbação mental. E aí, vendo tudo isso acontecendo, o Aulus, que é o instrutor de André Luiz e do Hilário no plano espiritual, pediu para que eles observassem com mais atenção o que se passava com a Dona Elisa. Então, olha só o que aconteceu. Dona Elisa, ela começava a falar que ela estava sentindo que o filho dela estava com ela. E ela falava: sinto que o nosso Olímpio está conosco. Meu filho desceu do céu e veio buscar-me, não tenho dúvida. É meu filho, sim, meu filho. O Olímpio é o rapaz, né, filho da Dona Elisa, assassinado no outro tempo, que jungia-se a ela, ou seja, ligava-se a ela à maneira de planta parasitária, asfixiando um arbusto raquítico. Então, o que aconteceu? Estava acontecendo. Eles começaram a perceber que o filho desencarnado da Dona Elisa, o Olímpio, ele estava se ligando, né, à mãe e causando todo esse desespero, né, essa angústia na mãe, porque ele estava com uma ligação muito forte, sugando ali das energias da própria mãe, tá? E a gente vai ver mais pra frente que o porquê dessa ligação, tá? E a gente vê que ela já então, Dona Elisa, no processo dela, ela já estava visualizando o plano espiritual. Não significa que ela tinha uma mediunidade ostensiva. Ela estava presenciando já as coisas que estavam acontecendo no plano espiritual. E ela acreditava, assim, do fundo do coração dela, ela acreditou sempre que o filho dela havia desencarnado como herói, né? Então ela achava que o filho dela estava no céu, que o filho dela era um anjo. Então a gente vai ver sobre isso, vai ver o desenrolar dessa história e o que a gente vai poder tirar de aprendizado dessa situação, tá? E o que acontece? Vamos ver então como era um pouco a situação desse filho quando encarnado e o que aconteceu com ele depois que ele desencarnou, pra gente começar entendendo, né, o porquê dessa perturbação, né, a causa que esse filho tá trazendo de perturbação para Dona Elisa, tá bom? Olha lá. O filho Olímpio, né? Ele era alcoólatra, impertinente. Caiu ante o revólver de um companheiro tão desvairado quanto ele mesmo, numa noite insana. Aí, desligado da carne, preferiu prosseguir em companhia daqueles que lhe pudessem facultar o prolongamento dos excessos em que se comprasse. Então, ao contrário do que a Dona Elisa sempre achou do filho, né, ela poderia desconhecer esse lado alcoólatra do filho. O filho, ele bebia muito,
né? Ele era alcoólatra e quando ele desencarnou porque ele caiu sobre o revólver desse amigo que tinha a mesma afinidade, o mesmo problema do que ele, do alcoolismo, e ele desencarnou. Quando ele desencarnou, ele poderia ter, né? O livro traz pra gente que ele poderia ter reunido forças para tentar ter o recurso do auxílio, tá? Mas ele preferiu seguir com aqueles espíritos que estavam ali por perto dele do momento do desencarne, porque ele teve, né, na ilusão de que ele continuaria se tendo, né, os seus excessos no álcool, o seu vício sendo suprido. Então ele decidiu partir, né, e seguir esses espíritos que fez essa escolha, né, como acontece com muitos, né, que desencarnam pelo vício, na ilusão, né, vícios de todo tipo, na ilusão de ter a continuidade do uso das drogas, do álcool, do sexo, de qualquer tipo de vício, né? Fazem a escolha, às vezes tem a opção de receber um auxílio, mas faz a escolha de se ligar por sintonia, por afinidade aos espíritos que tenha a mesma vibração, o mesmo tipo de pensamento, tá? E aí, o que acontece? Vamos continuar aqui, ó. Olha só, como a gente disse que a gente atrai, né, para junto de nós os espíritos afins, né? Não quer dizer que a mãe dele tenha esses vícios, porque não tinha, né? A gente vê que esse espírito se aproximou da mãe dele porque ele foi evocado, né, pela insistência materna, onde se encontra enleado pelas requisições da mãe. E aí Dona Elisa, então, na fragilidade dela, né, ela transfere o campo emotivo dela para o círculo da carne para o espírito e sofre compulsoriamente os influxos perniciosos da entidade que ela própria trouxe para junto de si, usando a vontade e o pensamento. Então, o que aconteceu com Dona Elisa? Aí a gente podia pensar assim, nossa, mas então, se a gente atrai para perto da gente aqueles espíritos que se afinizam, então a mãe dele tinha algum tipo de vício, né, para que o filho na situação dele, né, está chegando para perto do filho, tendo essa conexão de mente a mente, perispírito a perispírito tão forte, fazendo com que cause nela esses delírios e essas alucinações. O que está acontecendo, né? Neste caso, a Dona Elisa, ela evocou o espírito do filho com muita força e muita vontade, porque ela acreditava piamente que o filho, né, era um espírito iluminado que estava no céu numa condição de ajudá-la, de anjo, né? E aí a gente vê, gente, a gente já pode começar a refletir que quando, né, morre um parente, um ente muito próximo da gente, que a gente tem que evitar, né, qualquer tipo de evocação. Às vezes a gente está passando por uma dificuldade, a gente tem um ente querido nosso que já partiu e a gente começa a evocar esse ente. Mas o que acontece? A gente não sabe a real situação desse espírito, né? A gente não sabe se ele é um espírito que se encontra em tratamento no plano espiritual. A gente não sabe se ele está numa zona, né, inferior. A gente não sabe qual a real situação desse espírito. Então, que a gente evite
pedir ajuda, evite evocar esse espírito, porque você vai estar atrapalhando ele se ele estiver num processo de tratamento, porque você deixa esse espírito angustiado de tentar ajudar, né? Você, e ele não está em condições, ele não tem como. Ou você pode evocar um espírito em total desequilíbrio, né? Como o filho da dona Elisa. E também a gente tem que ver que a gente tem que pedir para aquelas pessoas, né? Os espíritos que têm condições, que a gente sabe que tem condições de nos ajudar. Então, quando você tiver em dificuldade, peça a Jesus ajuda, peça a Maria, peça a espiritualidade, peça seu anjo da guarda, né? Tantos espíritos capacitados para te ajudar. Não peça, não evoque espíritos que você não sabe qual a real situação dele no plano espiritual. Aí você pode me falar assim, ai, mas fulano foi uma pessoa tão boa em vida. Com certeza ele está em uma boa situação, ele pode me ajudar. Engana-se. Tá? Engana-se porque, graças a Deus, ele foi uma pessoa boa em vida, mas você não sabe qual é a situação dele. Às vezes ele tá passando, desencarnou, é uma pessoa que não acredita na morte, né? Quer dizer, não acredita na vida após a morte, e aí está em processo de sono, é uma pessoa que ainda está perturbada, né, mentalmente pelo desencarne. Então não façam isso, tá? Porque olha aí o que você pode atrair para perto de você, né? Pode atrair espíritos em desequilíbrio que vai entrar numa sintonia, né? E isso eu falo não só para, no caso, né, da pessoa estar desencarnada, como aconteceu aqui no livro que está para desencarnar com a dona Elisa, mas também no nosso dia a dia, né? A gente não deve evocar, não deve chamar espíritos que a gente não sabe qual a real situação, tá? E aí, então, a gente continuando aqui pelos slides, vai ver então, eu coloquei esses slides, mas por que eles sintonizam? Porque são mãe e filho? A gente já viu que não, né? Neste caso, ele sintonizou porque ela evocou o filho, então pela sintonia. E ela poderia não sintonizar com o filho? Poderia, se ela tivesse, né, aceito a sugestão da filha, né, que estava toda envolvida pela proteção da sua mentora, porque estava num padrão vibratório mais elevado, né, porque ela estava sempre em prece, e não foi por falta da mãe, da filha chamar a mãe, né, para prece. Toda hora ela falava, mãe, vamos rogar a Deus, vamos rogar a Jesus, que nos auxilie neste momento, vamos fazer uma prece, vamos ajudar, né? Então, mas ela não. Quando ela presencia, né, e ela percebe a situação dela para desencarnar, ela prefere chamar a ajuda do filho, que estava totalmente desequilibrado, tá? E aí, diante então dessa ligação dos dois filhos, o Hilário, né, faz uma pergunta então, olha só, ele pergunta, desculpa, o André Luiz vai fazer essa pergunta para o Aulus, ele pergunta assim, essa associação pode ser comparada à incorporação mediúnica, né? Ele diz, sem qualquer dúvida, Elisa atraindo o filho num estado de passividade profunda que lhe sobrevém por motivo de natural desgaste nervoso e sem experiência que lhe outorgue discernimento e defesa, assimila-lhe de modo espontâneo as correntes mentais, retratando-lhe a desarmonia anterior. Ou seja, né, a dona Elisa, incorporação, né, a faculdade que o espírito tem para poder, que permite essa ligação de espírito com espírito, espírito com perispírito, né, essa comunicação mente a mente aí da mediunidade, né? E aí, o que acontece? A dona Elisa, né, num estado frágil, já cansado, onde seu sistema nervoso já estava decadente, né?
atraiu para perto dela o filho em total desequilíbrio e ela não tinha nenhuma experiência, né? Ela não sabia o que estava acontecendo, ela não sabia sobre mediunidade, ela não sabia sobre atração e sintonia, né? Ela acreditava estar chamando o filho por o filho ser uma pessoa do bem, um anjo. E aí ela assimilou as correntes mentais, né, do filho. E vamos ver que isso também a gente pode levar como exemplo, né? Porque como você já tem a informação, nós que estudamos a doutrina espírita, né, que assistimos palestras, que sabemos que somos atraídos pela sintonia, né? Atraímos pela sintonia e estamos ligados mente a mente com o plano físico e com o espiritual. O que acontece? A gente sabe os recursos que a gente pode ter para não ter esse tipo de sintonia. A prece, a leitura edificante, o culto no lar, a tarefa, né? Na caridade, no bem, no amor e os bons hábitos que faz com que a gente eleve o nosso padrão vibratório e sintonize apenas com os espíritos elevados, né? Os espíritos de luz que quer o nosso bem. E aí ele continua explanando o seguinte: olha só, estando a desencarnar-se devagarinho, reflete-lhes as reminiscências do pretérito e as terríveis visões íntimas que lhes foram agora familiares. De vez que, à distância das libações costumeiras, o infortunado amigo padece alucinações comuns às vítimas do alcoolismo crônico. Então, a dona Elisa, ela passa a assimilar e visualizar tudo o que o filho tem visualizado por todo esse tempo, né? Ele, como vítima do alcoolismo crônico, tem nos seus delírios no plano espiritual de perseguição, né, de aflição, de estar visualizando bicho, serpente, querendo pegá-lo. Só que a mãe começa, pela ligação que eles fizeram, né, pela sintonia, a ter essa visualização que o filho tem. Então ela começa a ter na mente dela passando o que o filho está passando. Então ela começa a registrar aquilo que o filho registra. Então ela está ali dando passividade para um espírito. É o que acontece, né, na reunião mediúnica, que quando você está fixa, né, na entidade, você começa a ver, né, e sentir aquilo que a entidade está visualizando. E você começa a entender tudo o que aconteceu, o que acontece com aquele espírito, né? Então a gente tem que prestar muita atenção com o problema da sintonia, gente. É muito sério. O que a gente quer sintonizar no nosso dia a dia? Com quem a gente quer sintonizar, tá? Porque isso não acontece só com as pessoas que estão, né, no leito de morte, que estão para desencarnar, que estão mais vulneráveis, né, e já perceber no plano espiritual. Não, isso acontece com a gente também, né, no nosso dia a dia. A sintonia, a gente não consegue fugir, né, a gente vai estar sintonizando o tempo inteiro com o plano espiritual e também mente a mente. A gente vê isso muito, né, às vezes você tá pensando numa pessoa, tá tão sintonizada na pessoa que a pessoa liga para você, você fala assim: olha, eu estava pensando em você agora. Isso tudo é sintonia, né? Você começa a pensar na pessoa, a pessoa chega, né? Então assim, tudo é questão de sintonia, tá? E aí, né, Aulus vem nos alertar uma coisa muito importante. Olha só, ele fala no livro assim: não sabemos o que pedimos. Muita vez, muita mesmo, viu, gente? Eu não engoli o S, não. Pedimos o que não conhecemos, recolhendo o que não desejamos. No fim, porém, há sempre lucro, porque o Senhor nos permite retirar de cada situação
e de cada problema os preciosos valores da experiência. Então, olha aí a reflexão, né? Nós não sabemos o que pedimos, né? No caso da Dona Elisa, por inexperiência, né, de tudo que acontece, ela pediu a presença do filho, evocou o filho e olha no que deu, né? E aí a gente pode trazer para o nosso dia a dia. A gente pede tanto a Deus e a espiritualidade, as coisas para nossa vida, mas a gente não sabe pedir, porque a gente não sabe o nosso merecimento, né? A gente não sabe se aquilo ali que a gente está pedindo vai nos trazer benefícios da nossa caminhada. E a gente não sabe tanto pedir que lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no final, tem um capítulo só de preces, porque a gente não sabe nem fazer uma prece para pedir, né? A gente pede tudo de forma errada. Então, já os espíritos já colocaram lá um capítulo de tudo quanto é tipo de prece para a gente poder aprender a pedir, né? Então, que a gente sempre peça, sempre o que for do nosso merecimento. Mas uma coisa importante, a gente pode pensar, né, assim, mas se a Dona Elisa, nessa situação, estava lá com todo o amparo da espiritualidade presente, por que permitiram, então, que o filho dela se ligasse a ela, causando essa perturbação mental tão grande, né? Por que eles não evitaram que esse espírito entrasse em sintonia? É o que disse isso aqui. A gente não sabe o que pede, mas eles permitem que as coisas aconteçam porque sempre há lucro, sempre há aprendizado. Com certeza, né? Nesse momento ou no porvir, ela vai aprender que tudo que ela passou, né, nesse final de vida foi uma escolha dela. E os espíritos respeitam o livre-arbítrio de cada um de nós. Então, se a gente pede uma coisa, a espiritualidade, a gente pede com muita fé, a espiritualidade permite que a gente receba aquilo que a gente está pedindo, mesmo sabendo que lá na frente a gente vai se arrepender do que a gente pediu. Em várias situações eles permitem para que a gente aprenda, né, com as nossas escolhas, né? A gente aprenda a tropeçar e levantar, né? Sempre há aprendizado. Então, um exemplo rapidinho disso aí que eu tô falando é o seguinte. Tem uma história que um dirigente nosso lá da casa contou, que tinha uma senhora, né, que tinha um filho cadeirante, tá? Que por um acidente ficou paraplégico, tá? E aí, ela era uma pessoa muito boa, a mãe desse moço, era uma pessoa boa, caridosa, ajudava muito os vizinhos, ajudava todo mundo e tal, mas o sonho dela era ver o filho voltar a andar. Então ela fazia preces, ela pedia com todo o coração dela, com toda fé, com toda força, que a espiritualidade, né, analisando o pedido dela, vendo que era um sonho dela, vendo que ela tinha até merecimento, né, pelas coisas que ela fazia, resolver então atender o pedido da mãe, tá, de ver o filho voltar a andar. Então o filho de um dia começou a sentir um pouco a perna, começou a sentir os pés, aí ela foi ficando esperançosa até que o filho conseguiu andar, voltar a andar, tá? E aí o que aconteceu? O filho que estava sempre dentro de casa, sempre perto dela, sempre ajudando, começou a se envolver com as drogas, né? E sumia de casa, sumia, desaparecia, deixava a mãe perturbada, a mãe desesperada e tal. O que a gente tira dessa história, né? O filho estava naquela situação porque vinha de umas encarnações onde o problema das drogas e do vício se repetia. E aí
nessa encarnação veio para ter essa limitação física, para que ele não conseguisse sair de casa para buscar o mesmo tipo de vício. E moral da história, o que aconteceu, né? A espiritualidade sabia que isso poderia acontecer, permitiu pelo merecimento da mãe, que o desejo dela que isso acontecesse, mas esse espírito criou novos débitos para a vida dele, espiritual. A mãe, com certeza, né, vai ter uma culpa nesse processo, porque querendo ou não, foi através da intercessão dela, às vezes sem conhecer, coitada, mas é o livre-arbítrio, vai ter que responder, não igualmente, mas também por isso. Então a gente tem que aprender a pedir, sempre quando forem pedir alguma coisa para a espiritualidade, para Deus, peçam, gente, que seja feito sempre aquilo que for do seu merecimento, que for te ajudar, se isso for te ajudar na sua caminhada, tá? E não se revoltem com Deus se vier coisas diferentes daquilo que você pediu, porque às vezes eles estão mandando aquilo que você dá conta, né? Então vamos aprender com isso. Mas prosseguindo aqui no nosso caso da Dona Elisa, acontece que Aulo chama a Teonília, que é a mentora da filha da Dona Elisa, né? E conversam e pedem, né, que essa ligação, que afaste o filho, então, da Dona Elisa, porque ela estava sofrendo muito. Então, olha lá, né, a Teonélia, então, ela desliga o filho Olímpio, né, que tá causando. Ali tem uma fotinha de um homem, tá, porque eu não achei a foto com com mulher, tá? E aí ele desliga, a mentora desliga esse filho da mãe. E quando ela desliga, né, esse filho da mãe, eles já começam a perceber que a Dona Elisa acerena os pensamentos, tudo aquilo que ela estava sentindo, que ela estava vendo, ela deixa de sentir e de ver. Mas ela já está tão fatigada, já está tão no processo já de desligamento, que ela fica prostrada, totalmente prostrada, mas sem aquelas visões, né, logo que o filho foi afastado. Mas aí, Dona Elisa, então, começa a perceber que a hora dela tá chegando, que ela vai desencarnar. E aí, olha o que acontece, né? Dona Elisa teve noção que cabia fazer a viagem do túmulo, então, como se um relâmpago lhe rasgasse a noite mental, num desses raros minutos que valem séculos para a alma, ela reviu apressadamente o passado. Então, isso é uma outra coisa que eu tenho que falar para vocês. Todos nós, no momento que formos fazer a passagem, que formos desencarnar, vamos assistir o filme da nossa vida, tá? Todos, sem exceção, nós vamos visualizar tudo que a gente fez de bom e de ruim durante essa encarnação. Então, como se um filme rápido vai passar tudo. Então, que tipo de filme que a gente quer ver, né? Você quer ver um filme bacana, que você aproveitou da sua encarnação, fez bom uso da sua estada aqui na Terra, ou você vai ver um filme triste de vários acontecimentos negativos, né, de falta de aproveitamento do seu tempo. E eu falo que isso eu acho que é pra gente passar um pouquinho de vergonha. É tipo um puxão de orelha, é tipo assim, olha aqui, ó, vê aí, ó, antes de você, né, pular pro lado de cá, dá uma espiada aí, né, que você implorou tanto pra vir nessa encarnação, você quis tanto tá aqui, e olha aí o que você fez da sua vida, né? Eu acho que eu teria um tiquinho de vergonha chegar do lado de lá, assim, né? Vixe, olha aí, todo mundo sabendo, inclusive eu, né?
o que eu fiz. Porque às vezes a gente esquece, né, gente, que a gente fez uma coisinha ali, outra aqui errada, né? Então, esse filme é para todos nós. O filme que você vai assistir depende exclusivamente de você, porque é o filme da sua vida. E não tem como pular esse episódio? Não. Tem como pular, não. Tem como deixar o filme para depois, não quero assistir, outra hora eu vejo, não. É a primeira coisa que você vai ver, é o filme da sua vida, o que você fez na sua encarnação. E dessa ninguém vai escapar, tá? Então vamos buscar, né, ter coisas boas e produtivas e se orgulhar de ter feito bom uso da chance que você teve da sua encarnação. Porque isso aqui é uma chance, né, que a gente tem de progredir. Ninguém tá aqui a passeio, né? O que a gente tá fazendo do nosso uso, do nosso tempo. E não pensar logo, né? Porque a nossa vida é um rascunho. Hoje eu postei sobre isso. Às vezes não dá tempo de passar a limpo, né? Só numa próxima encarnação. E sabe lá quando e como e se vamos conseguir, né? Vamos continuando aqui. Então, depois que Dona Elisa viu o filme da vida dela, viu tudo que aconteceu com ela, ela se projeta, olha lá. Ela se projeta, tá? No plano espiritual. Peraí, não, mentira que eu não mudei aqui não. Ela se projeta no meio espiritual, tá? E reparem só que ela se projeta, mas ela ainda mantém o cordão de prata que liga o corpo perispiritual no corpo físico, tá? E a gente vai entender mais pra frente por que, né? Ela atinge a fase terminal da sua existência na Terra, tá? Mas ainda se mantém ligada a esse cordão de prata, que é o que nos mantém ligados ao corpo físico. E é esse mesmo cordão de prata que quando a gente tá durante o sono, que a gente vai fazer os nossos passeios aí pelo plano espiritual, é o cordão que está nos ligando ao nosso corpo físico, tá? Que faz a distinção da gente estar encarnados, né? Porque a gente tá com esse cordão ainda ligados, tá? E o que acontece com Dona Elisa? Dona Elisa, então, se projetou no plano espiritual, só que ela lembrou que ela ainda tinha uma irmã encarnada, olha só, uma irmã encarnada que morava a quilômetros de distância dela, da cidade que ela morava, e que ela queria se despedir dessa irmã. A irmã dela se chama Matilde. E aí, o que Dona Elisa fez? Olha só, vou mostrar para vocês. Dona Elisa, então, envolvida na onda de forças, nascida de sua própria obstinação, afastou-se ligeira, volitando automaticamente no rumo da cidade em que se lhe situava a parenta. Tentou despertá-la em vão. Vibrou algumas pancadas no leito da irmã, que acordou. Dona Matilde a escutava pelo cérebro, através de ondas mentais em forma de pensamentos ali remoinharem ao redor da cabeça. Então, Dona Elisa lembrou da irmã dela e ela queria se despedir e avisá-la que ela tinha desencarnado. Então, ela concentrou todo o seu pensamento na irmã, todas as forças que ela tinha, tá? E ela, porque como nós somos ligados ao pensamento e no plano espiritual a gente está em segundos em outros locais, né? Que a nossa vibração permite, tá? Pelo pensamento. Então, ela ali começa a volitar rumo à cidade da irmã, para perto da irmã. Em segundos ela chega lá, tá? André Luiz e Lara e Aulus vão atrás para ver o que ela tá fazendo, o que ela vai fazer. E aí, ela, chegando lá, chama pela irmã, Matilde, Matilde, Matilde. Matilde não responde, porque Matilde está encarnada e não é médium audiente, então ela não escuta o chamado da irmã. A irmã vibra pancadas na cama, que ela consegue acordar, e aí ela começa, através do pensamento,
né? A Matilde não escuta ela pelo ouvido físico e sim pelo pensamento, que Dona Elisa começa a mandar ideias para ela que ela morreu, que ela morreu, que ela morreu, que ela tá se despedindo dela. E Dona Matilde então tem a intuição de que a irmã dela morreu. Ela fala: bom, eu acho que a Elisa morreu, tá? Ela acorda de súbito e fala assim: Elisa morreu. Então, e aí Dona Elisa então volta, retorna para junto do corpo dela, tá? Do corpo físico que já tá lá sem vida, né? Porque ela nesse momento ela já tinha desencarnado. Então ela volta. E aí o Hilário, né, pergunta pro Aulus o seguinte: todas as pessoas, desde que o desejam, podem efetuar semelhantes despedidas quando partem da Terra? Sim, Hilário, você diz bem quando afirma desde que o desejem, porque semelhantes comunicações no instante da morte somente se realizam por aqueles que concentram a própria força mental num propósito dessa espécie. Então, o que acontece? O Hilário pergunta para o Aulus se todo mundo que desencarnou, que acaba de desencarnar, pode ir se despedir de um ente querido que está encarnado, né? E ele fala: sim, desde que a pessoa deseja. No caso, a Dona Elisa, ela reuniu todas as forças e a vontade dela para ir se despedir da irmã, né? No caso, outras pessoas não têm essa força, não têm esse desejo, mas outro dia eu estava conversando, tá, com uma moça que ela não é espírita, ela é católica, e ela ela cuida de uma sobrinha desde que ela tinha 2 anos e meio, quando a irmã dela faleceu. E ela me contou o seguinte, que a irmã dela já tinha 1 mês que estava em coma no hospital, estava já num estado, né, que não tinha muito recurso, tá? E ela estava tomando conta dessa sobrinha, então ela levava a sobrinha para passear e tal. A sobrinha tinha 2 anos e meio. E ela me contou que quando ela estava indo levar essa sobrinha de 2 anos e meio a um aniversário, que ela parou no sinal e a sobrinha de 2 anos e meio falou assim: olha, titia, a mamãe tá ali dando tchau pra mim, e sorrindo pra mim, me dando tchau. Que quando a sobrinha dela falou isso, ela gelou e falou assim: a minha irmã vai falecer, vai morrer. Porque, olha só, a sobrinha, né, de 2 anos e meio não ia inventar de uma hora para outra que estava vendo a mãe dando tchau, se despedindo. Então isso acontece. Eu acredito muito que num desejo de despedir da filha tão pequena, né, essa mãe foi até onde ela estava e se despediu da filha, né? Então, desde que as pessoas reúnem essa vontade, elas conseguem ir até um ente querido que ainda está encarnado para se despedir, tá? Então, isso acontece muito, desde que as pessoas desejam que isso aconteça, tá? Não é impossível, tá bom? E olha só, então continuando, tá? A gente já tá indo pro final do nosso estudo. Dona Elisa, então, ela retorna para perto do seu corpo físico. Ela ainda está um pouco confusa com a situação. Ele até fala que não sabe se ela tá viva dentro da morte ou se tá morta dentro da vida, tá? E Hilário observa que o laço prateado entre o corpo íntegro, né, o corpo que tá lá já sem vida, e a Elisa recém-liberta ainda continua, né? Então ele percebe que esse cordão ainda tá ali presente. E ele pergunta, né, pro Aulus se eles não podem ajudar a retirar, né, desfazer desse cordão. Olha só o que ele fala: não podemos colaborar no desfazimento desse cordão incômodo? Não, esse elo tem a sua função específica no reequilíbrio da alma. Morte e nascimento são operações da vida eterna que demandam trabalho e paciência. Além disso, há companheiros especializados no serviço da libertação última. A eles compete o toque final. Então, tudo que eles podiam fazer para ajudar a Dona Elisa, eles fizeram, né? E olha que interessante, gente. Ele fala lá que,
Olha só, morte e nascimento são operações da vida e que demandam trabalho e paciência. Ou seja, damos trabalho para a espiritualidade para reencarnar, para nascer, damos trabalho durante toda a vida e damos trabalho até para desencarnar, tá? Então, o que acontece? Vamos ajudar, né, a espiritualidade, pelo menos enquanto a gente está aqui encarnados, deixa para dar trabalho só depois que a gente for desencarnar, porque já demos para nascer, estamos dando aí no nosso dia a dia, perturbando a cabecinha dos nossos mentores com as nossas atitudes, né? Vamos tentar dar o menor trabalho possível também na hora de desencarnar, né? Porque nem todo mundo tem o desencarne da mesma maneira. Tem pessoas que têm aquele desencarne mais abrupto, né? No caso de mortes mais fatais, mortes mais repentinas, vamos dizer assim, e tem aquelas pessoas que não dão trabalho também nenhum para a espiritualidade, para desencarnar, desencarnam assim, né, purpurinadas, né, vamos dizer assim, sem nenhum trabalho, simplesmente largou o corpo físico, plenos, felizes para o mundo espiritual. Agora tem outros que dão mais trabalho, e ele fala que esse momento que ela ainda está ligada ao corpo físico, mesmo sem vida já, é um momento que ela ainda precisa para dar aquele reequilíbrio para o espírito, tá? E que compete esse último desligamento a uma equipe, né, do plano espiritual específica para fazer o desligamento final, tá bom? Aí lá no livro Pensamento e Vida, pra gente fechar, Emmanuel vem nos trazer uma reflexão. Vou ler para vocês aqui. Se o homem pudesse contemplar com os próprios olhos as correntes de pensamento, reconheceria de pronto que todos vivemos em regime de comunhão, segundo os princípios da afinidade. A associação mora em todas as coisas, preside a todos os acontecimentos e comanda a existência de todos os seres. Então, o que ele está querendo dizer? Se a gente pudesse ver, né, nós quem tem mediunidade de vidência até, né, pode ver. Mas se todo mundo vislumbrasse o plano espiritual, veríamos que estamos ligados numa corrente de pensamento por afinidade, tá? Veríamos as nossas afinidades com a quem estamos nos ligando por pensamento. Aí ele continua aqui, ó. Assim também na vida comum, a alma entra em ressonância com as correntes mentais em que respiram as almas que lhes se assemelham. É que sentindo, mentalizando, falando ou agindo, sintonizando-nos com as emoções e ideias de todas as pessoas, encarnadas ou desencarnadas da nossa faixa de simpatia, pensando, conversando ou trabalhando, a força de nossas ideias, as palavras e atos alcançam de momento um potencial tantas vezes maior quantas sejam as pessoas encarnadas ou não que concordem conosco. Então, o que ele quis nos dizer, né? Que as pessoas, acreditando ou não nisso, na sintonia, na afinidade de pensamento, independente de acreditar ou não, isso existe, tá? É a lei de sintonia. Tem um livro, eu não sei se é no Transição Planetária, eu não lembro qual livro, tá? Que fala que o espírito de André Luiz vai se afastando da Terra, ele vai visualizando que as vibrações, tá, vão ficando mais claras, mais sutis e menores, porque são as ligações mentais com o plano superior, com os filhos superiores, que enquanto estão ali mais próximo da Terra, essas ligações são mais densas, essas sintonias são mais densas, mais pesadas, porque são os pensamentos dos espíritos, nós que estamos aqui, né, encarnados, e dos desencarnados que estão das faixas, né, mais próximo
da Terra, e que à medida que ele ia se afastando, essas vibrações e essa sintonia ficava mais sutil. Ou seja, nossos pensamentos, para que cheguem até o mais alto, precisam ter uma sintonia, né? Precisam ter uma verdade naquilo que a gente fala, naquilo que a gente pede, nas nossas preces, para que a gente sintonize, né, com o mais alto. E aí, para finalizar, eu coloquei aqui, ó, esse slidezinho. Você atrai aquilo que transmite. Então, o que nós vamos querer atrair pra gente, né? No momento final da nossa vida, ou no nosso dia a dia, tudo que você transmitir, tudo que você emana de pensamento, de sentimento, você atrai, você sintoniza, né? Então, tudo que acontece com você é culpa sua, é escolha sua, né? Não é escolha do outro. Então, vamos buscar aproveitar da melhor maneira possível, dar o melhor trabalho possível para os nossos mentores, aproveitar a faixa, né, pouca que nós temos aqui de passagem pela Terra, que a gente não sabe até quando vamos estar aqui, né, para poder fazer tudo aquilo que a gente prometeu e não lembra do lado de lá. Ah, mas se eu não lembro, como é que eu vou fazer? Segue o Cristo, segue os exemplos do bem, faça uma caridade, ame ao próximo, tá? Se coloque no lugar do outro, seja indulgente, tolerante, fraterno, que você vai estar indo no caminho certo, tá? São nas pequenas coisas do nosso dia a dia que vai fazer com que a gente tenha uma boa caminhada. Não se preocupe com o que o outro está fazendo, se preocupe com o que você está fazendo da sua encarnação, tá bom? Sintonize com o bem, tá? Não fique achando que o que acontece com você é culpa do outro, porque não é culpa das suas escolhas. O outro não tem capacidade de te ofender se você não se permite ser ofendido, tá? Divaldo disse, não tem problema nenhum, tá? Você tem inimigos, tanto no plano físico quanto no plano espiritual. O problema é quando você é inimigo de alguém. Aí você tá criando elos, né? Que depois vai ter que voltar para poder desatar esses elos negativos que você criou, tá? Pensa que aqui nós estamos numa escola, todos nós estamos para aprender. Caiu, levanta, bola para frente, segue adiante, tá bom? Estudem, faça o bem o máximo que vocês puderem, porque tudo no porvir vai depender das suas atitudes agora, tá bom? Então foi essa, tá? A palestra que eu dei numa quarta-feira, onde a gente fala só sobre temas sobre mediunidade. No final do mês eu vou fazer outra palestra lá, falando baseado no mesmo livro, nos domínios da mediunidade, mas com o tema reunião mediúnica, tá bom? Gente, falta 22 segundos, tá? Essa palestra vai estar no canal no YouTube. Eu vou tentar, não vou conseguir colocar essa palestra no IGTV porque é muito tempo, eu só tenho 10 minutos, tá? Mas eu vou voltar. Quem quiser, para ver se alguém tem alguma pergunta, alguma coisa, vou voltar rapidinho, tá bom? Um abraço fraterno a todos e obrigado.